Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento na área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Ockmont Group, especialistas em cibersegurança. Y-Tech, sua TI, nossa prioridade. Estúdios Vida Moderna, torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais e se conectar com a gente no YouTube e no Spotify. Todo dia tem um conteúdo bem bacana para você. E hoje eu tenho o prazer de receber Karen Abessia. Ela é Microsoft MVP e tem uma trajetória marcada por estratégia, crescimento e tomada de decisão. É mãe de 2 filhos e apaixonada por karaokê. Karen, obrigada que você veio conversar com a gente hoje. Eu que agradeço, estou super empolgada para essa conversa. É um prazer para mim. Você, Karen, é uma diva. Ah, muito obrigada. Eu sempre brinco que o Benito é o pai do Excel. Você é a diva do Excel. Obrigada Eu não sei se é assim que você, nas redes sociais, coloca, né, a referência, mas para mim você é uma diva do Excel. Obrigada. Porque você entrou com uma diferenciação no mercado tão grande, né, Karen? Eu acho que eu precisei procurar essa diferenciação, porque já falando um pouco sobre o início de chegar com a diferenciação na internet, quando as pessoas esperam um professor entrar, ou quando alguém vem dar uma aula de tecnologia ou de planilha, especificamente de Excel, é muito difícil você imaginar um diferente. A imaginação vai para um professor homem, de gravata, de camisa. Então, eu sempre pensei como me diferenciar em tudo que eu faço. Eu tive uma educação muito voltada a isso. Meus pais sempre me falaram, mas faz isso a mais, faz isso diferente. Desde a época de escola, pequenininha, eu lembro deles falando, olhar no olho, falar para fora, a comunicação vai te levar longe. Era uma coisa que sempre foi um diferencial da minha casa. Então, Baita empoderamento, né? Nossa, muito. Hoje eu vejo, eu tenho 2 filhos. E eu sempre... Eu ia falar treinei, né? A louca que treina os filhos. Mas eu sempre coloquei isso na cabeça deles. De vai falar com alguém? Falava, eu não gosto dessas crianças aqui. Fala pra fora. Olhar pro olho das pessoas. Às vezes eles falam até hoje, eles têm 18 e 23. Até hoje, meus filhos, às vezes, vai contar alguma coisa assim. E começa, eu falo, não tô entendendo nada. Você tá assim, não tô entendendo. Tá horrível a sua comunicação. Porque eu acredito que a comunicação leva a gente longe. E um dos pilares que eu aplico na minha vida, não só na internet, mas na minha vida como um todo, é focar na comunicação clara, gostosa, uma dicção clara, para que as pessoas vejam esse diferencial, que eu acho que não é só de Excel. Então, de diferencial, eu sempre pensei nisso. Eu falo para as pessoas que comunicação deixa num outro patamar fazer essa diferenciação. E no mundo de hoje, comunicação é tudo, né? Tudo, tudo. Sempre foi, mas as pessoas não estavam falando tanto disso. Então, quando começou essa história de todo mundo na internet, pós-pandemia, que tudo era um podcast, uma live e tal, as pessoas começaram a entender a necessidade de se comunicar bem, porque quem não se comunicava bem estava ficando para trás. Então, não dá para você querer ser um professor, ou fazer um canal, ou fazer uma live, ou uma reunião de sucesso. Você não entende o que a pessoa fala. Ou a pessoa não consegue se comunicar com a expressão correta, ou não tem um entusiasmo, ou não imposta uma voz. Então, acho que esse é um primeiro diferencial. Tanto que tem um monte de gente que fala para mim assim, nossa, eu adoro os seus vídeos, eu adoro a sua comunicação. Eu falo, cara, você não falou do Excel? Você não falou de um monte de coisa. E é tipo, eu gosto de ouvir você falar. Tem gente que deixa o play lá e fala, vou lavar a louça, fico ouvindo você falar. Coloco suas lives, tipo, X, assim. O dar banho no meu filho, fico ouvindo você falar. Então, acho que, principalmente, a comunicação, como você sabe, aqui trabalhando com podcast, leva a gente para outro patamar, assim. Olha, eu acho que você, inclusive, comunica bastante quando você usa verde. Com certeza. Nessa história de diferenciação, eu comecei a pensar, além de ser mulher, no mercado muito masculino, como é que eu poderia me diferenciar a ponto das pessoas falarem, é aquela XXXX? Tipo, como é que iam me falar de mim, assim? Como é que iam me referenciar? A Karen é aquela de óculos? É aquela de cabelo curto? E aí eu comecei a pensar numa estratégia de marketing que não ferisse
valores, os meus conceitos, para que as pessoas falassem de mim. Então, hoje, as pessoas falam, é uma que usa uns brincão grandão, assim, que sempre tá de verde, que usa uma maquiagem mais extravagante. Então, o poder da comunicação não é só a gente falar. A comunicação visual também está sempre ligada. E aí eu desenvolvi isso de... Eu tenho, por exemplo... é sério isso. Eu tenho um guarda-roupa verde. Eu tenho uma parte do meu guarda-roupa só de roupa verde. Que é roupa de evento, de live, de gravação, de qualquer coisa que eu vou que tenha relação com Excel. Eu tenho uma parte de brinco, tudo verde. Tudo verde. Eu tenho uma parte de colar, brinco, que nem aqui está escrito Excel no meu colar. E aí eu tenho isso tudo para trabalho. Porque eu acredito que as pessoas... Eu achava que ia só um detalhe. E aí começaram a me perguntar por que eu só usava verde. Que me viam sempre com um delineado colorido, um batom mais forte. Então, eu entendi que esse poderia ser um apelo visual para que as pessoas lembrassem de mim e, ao mesmo tempo, para eu passar uma mensagem de eu sou mulher, uso a roupa que eu quero, o decote que eu quero, a maquiagem colorida que eu quero, e eu passo a minha mensagem. Quem quiser, que venha atrás de mim. Diferente do que a gente aprende no mercado, que eu já trabalhei para muitas empresas que pediram para eu seguir o dress code para dar uma aula. Vem aqui dar uma aula e esse é o dress code. Eu falei, desculpa. Eu aceito um dress code de não venha de alcinha, porque é uma empresa com um fundo religioso ou algum tipo disso, assim, mas não na questão de uma maquiagem, de um tamanho de brinco, sabe? Isso ainda tem? Existe. Ó, o último cliente que eu soube que tinha esse dress code era um escritório de advogados. E tinham 2 escritórios, os maiores de São Paulo. Tem dress code de cores. Então, não só de tipo de vestimenta de roupa curta e tal. Era assim, você não pode usar roupas com flores, cinza, azul marinho, preto, porque era um padrão do escritório para os advogados. A gente vê isso hoje em torcida de futebol, mas... Então. E aí a gente já olha e já fala, né? Poxa, mas no mercado corporativo... complicado isso, né? É difícil, mas nessas empresas, principalmente para falar com advogado, para eles era normal. Por exemplo, sandália. Eu nunca vi uma sexualização de sandálias, de sapato de mulher. Para mim é só um sapato. Mas nesses escritórios, as meninas me contavam que só pode usar no máximo com a pontinha do sapato para fora, assim, com o dedinho de fora. Não pode usar uma sandália com os dedos de fora. Não é permitido, entendeu? Porque é muito sensual, não tem a ver com o escritório. Falei, caramba, eu fiquei chocada, mas ainda existe. Então, o poder de eu poder comunicar e falar, gente, eu me visto assim, eu gosto de cores, meu trabalho é todo colorido, não tá dentro da caixinha, eu conto piada, eu sou mais despojada nessa didática. Eu acredito que também fez parte dessa diferenciação. E eu adoro poder ser livre. É isso aí. É isso, ser livre. É isso aí. E nessa diferenciação, é muito nítido como você se destaca positivamente. Quando a gente fala Karen Abessia, as pessoas sabem quem é Karen Abessia. Eu tenho já um jeito bem expansivo, né? Então, assim, eu sou a pessoa que eu vou em evento sozinha, vou numa roda e falo, vamos ser amigo? Prazer, eu sou a Karen. Tipo, eu acho um desperdício de tempo da minha vida eu ir para um lugar e conhecer, ficar só com quem eu conheço. Eu acho um desperdício. Seja num happy hour, seja num coffee break. Eu acho que tem tantas pessoas que a gente tá a 1 metro que você tá perdendo uma conexão incrível de amizade, de relacionamento, de networking, de uma parceria, que não faz sentido você não querer. Sabe? Inclusive, no último evento que a gente se encontrou, eu e você, que foi um evento da Microsoft, o MVP Conf, a gente, na hora da saída, eu tava lá com várias pessoas que eu não conhecia. Tipo, passava e falava, vamos pro bar? Ele falava, vamos. Prazer. Ai, gostei de você. Pô, a gente não ia se comunicar porque essa pessoa estava do meu lado, estava com vergonha de falar comigo e eu descobri o trabalho de várias pessoas, trabalhos incríveis, que só porque a pessoa nunca me viu, ela ia continuar sem me conhecer e sem saber que a gente poderia ter uma troca,
saca? Então, eu sempre tive essa facilidade de me comunicar com pessoas, de fazer amizade. E até sofro muito com isso no sentido de... Tem gente que não entende. Tem gente que acha negativo essa expansividade sobre o posicionamento de uma mulher que é casada e que tem que ser respeitada, mas que ela dá risada para todo mundo. É uma confusão que acontece na cabeça de muitos homens. E eu já fui assediada fisicamente por clientes, por alunos em viagem, porque eles não estavam acostumados a alguém que sorria tanto. Alguém que era tão simpática no happy hour. Então, é um ponto delicado para mulheres se colocarem. E aí, chegar no ponto e falar, não, pera, eu só estou sorrindo. É apenas um sorriso, sabe? É um ponto que não precisava que a gente passasse por isso. Mulheres não precisavam passar por isso. Já entrando nesse assunto, né, numa pauta bem séria, pô, trabalhar com tecnologia e ainda ser simpática e sorrir devia ser uma coisa positiva, não uma coisa que homens entenderiam de outro jeito. Então, agora tem muita mulher se destacando no mercado, mas quando eu comecei, eu sofri muito com isso. E até aprender a rebolar certo nessa história, de falar, não. Sabe? De ficar, meu Deus, por que essa pessoa tá achando isso de mim? Por que ela acha que eu tô dando mole pra ela? Até vir a maturidade, entender que você vai ter que ter os seus limites e que as pessoas só vão até onde a gente deixa, que a gente que impõe os limites de qualquer tipo de relação, né? Até de uma conversa. Foi difícil, mas cheguei. Consegui. Que bacana. Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, Karen. Minha trajetória, eu tô com 42 anos e eu comecei com 19 nessa área de tecnologia. Eu comecei dando aula de Excel. Comecei dando aula porque me chamaram... Eu trabalhava numa empresa de tecnologia que dava treinamentos corporativos. Uhum. E aí, meu pai sempre falou para eu conversar com todo mundo, para eu estar atenta ao que eu vou falar, para quem que eu vou falar, que eu não sei quem é quem no meio de um café, não é? Você chega na empresa, você não sabe com quem está conversando muitas vezes, empresa grande. E aí me chamaram para substituir um professor que ia faltar, porque a minha comunicação era muito boa. Eu tinha 19 anos. Eu falei, como assim? Se eles viram isso em mim... Mas você já manjava de Excel? Não! Não era de Excel. Ó, eu tinha conversado com um colega meu, falei, cara, eu tô fazendo um site, tô super feliz. E eu contava pra todo mundo. Sou dessas que, tipo, faz aniversário, vai na padaria, fala, inclusive, é meu aniversário. Fala pra todo mundo. Aí eu fiz o site e fiquei contando pra todo mundo que eu tinha conseguido fazer, que eu tava super empolgada, pra minha igreja na época. E aí falaram pra mim, a gente ficou sabendo que você sabe fazer site. E o professor que faltou ia dar uma aula sobre isso para uma empresa. Mas ele não vai chegar. O curso é daqui 3 dias. A gente não vai conseguir substituir nesse tempo. Então, eu queria saber se você pode pegar essa turma. Você que não... Assim, foi bem... né? Você que nunca deu aula, tem 19 anos, quer assumir uma turma empresarial pra gente? Eu falei, gente, por que eu? Não, porque a sua comunicação é ótima. A gente sempre percebeu. Então, por causa do cafezinho... Eles já perceberam que eu dava conta do recado sem ter dado aula. Foi incrível. E aí eu peguei, ele falou, comunicação você tem, então eu vou te ensinar os macetes de dar aula aqui. Você já fez um site, você tem que ensinar como fazer site. Aqui está o livro. Você tem 4 dias para estudar. E aí foi um sucesso. Eu adorei. Foi um sucesso. Os alunos não souberam que era uma substituição. Era uma turma que viajou para fazer um treinamento. E era aqueles modelos de treinamento de 16 horas, 8 horas por dia. Então, era segundo o dia inteiro, terço o dia inteiro. 16 horas é muito tempo. Então, foi bem difícil, mas foi muito gostoso terminar. E foi quando eu falei, saí da sala e falei, cara, é isso. É isso que eu quero para minha vida. Nunca imaginei que eu ia ser professora. Eu sempre sonhei ser professora. Eu brincava de professora, era o meu sonho ser professora. Mas eu não tenho faculdade. Nunca fui atrás de... Por quê? Porque o professor não ganha dinheiro, nananã, toda a história que eu ouvi a vida inteira. Mas eu nunca tinha pensado em ser professora de outra forma. E aí eu comecei, e aí me falaram, olha, você foi tão bem que eu vou te dar a oportunidade, se você quiser. A gente tem uma vaga aqui no treinamento, para você virar instrutora.
Só que você vai ter que aprender Excel. Porque esse curso foi uma exceção da exceção. A gente precisa que seja pacote Office. E o Excel é o que mais sai. Se você quiser, você pode ir assistindo os cursos da empresa, aprendendo. E aí, conforme a sua evolução, a gente te coloca em sala de aula. E aí, eu nunca parei. E você já era boa em comunicação. Você consegue dar aquela rebolada, a pessoa acha... Eles falavam assim, ela é tão engraçada. E aí eu falava, eu queria que vocês falassem que a aula foi tão boa. Eu queria outro elogio, mas depois eu entendi que... E até eu falo, eu chego numa palestra, eu falo assim, gente, meu objetivo é que vocês tenham um dia agradável. Que sejam 2 dias incríveis, que você lembre que foi leve, que foi divertido e que de quebra você aprendeu. Entende? Porque esse é o objetivo. Você passa 16 horas numa empresa treinando uma equipe, ninguém pensa, que legal, amanhã eu vou para um curso de Excel. Ninguém pensa. Vai ser tão legal. Ninguém pensa isso. Então, eu gosto dessa quebra de expectativa. Porque sempre as pessoas chegam e eu começo falando isso. Gente, eu sei que vocês não pensaram que delícia. Vou para um curso de Excel. Mas eu espero que a gente quebre isso com conversa, com troca, com experiência do dia a dia, com história do meu filho no meio para dar uma ideia de uma planilha. Histórias que aconteceram comigo. E eu entendi que essa comunicação que faz a diferença. De estar no meio de uma live, lembrar de uma história, colocar no meio e aí todo mundo se conecta comigo para depois eu chamar um assunto. Em vez de sentar lá e abrir no capítulo 2 e fazer um exercício chato pra cacete, entendeu? Isso... a real diferenciação foi sobre isso. E aí eu não parei mais. Então, desde os 19 até agora, no meio desse caminho, eu fui para a internet. E para chegar até a internet, teve nessa linha do tempo, um disclaimer vermelho gigantesco na minha vida. Porque eu comecei a dar aula e o meu professor era o meu marido. Eu já estou no 3º casamento, tá? Vamos pontuar aí essas histórias para fazer sentido. Então, eu casei a primeira vez, separei. Aí, nessa empresa que eu comecei a dar aula, eu conheci uma pessoa lá e casei. E ele era o professor mais querido. E eu ficava, já que eu virei professora, eu tenho que ver o que ele faz para ser querido. E ele contava piada. Fazia todo mundo chorar de rir. Todo mundo falava, que cara da hora. Não era que professor bom. Entende? E ele era um professor incrível. E eu falei, é isso que as pessoas querem. Elas querem se divertir. Elas querem aprender de uma forma leve. E aí eu fiquei dando aula dos 19, fiquei nesse casamento 9 anos. E quando eu estava para fazer 30 anos, ele morreu. Eu fiquei viúva. E eu estava com 2 filhos. Um do primeiro casamento e uma dele. E aí eu pensei, não sei o que eu vou fazer agora. Tô viúva, perdi, 70% da minha renda. Os 2 eram os PJ. Não tinha nada de governo, não, de pensão, de nada. Grana ferrou a minha história ali. E eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? E nisso, um cliente meu, eu peguei, 30 palestras na empresa dele para fazer. Iguais. Porque eram turmas de 20 pessoas numa empresa grande. Então, eu fazia uma palestra de manhã, uma de tarde, uma de manhã, uma de tarde, a mesma. E aí, eu criei um roteiro, um stand-up, né? Porque não era um curso, era uma palestra sobre Office 365. Então, eu já tinha todos os exercícios, eu fazia isso há anos. Eu era contratada pela Microsoft para fazer a adoção de tecnologia. Então, eu já fazia há muito tempo. Ele falava, isso é muito bom, esse show aí você tem que pôr na internet. Eu falava, não, internet não, tenho vergonha. Ligar a câmera é bem difícil, né? Quem não está acostumado quando liga uma câmera. E aí, eu lembrei e falei, eu tô sozinha. Será que eu vou para a internet? Fiquei namorando essa ideia, mas não fui muito para frente sozinha. Pelos aqueles medos que todo mundo tem, né? Porque é uma exposição, porque eu não sou tão boa, os bichinhos da nossa cabeça. Porque estou muito gorda, magra, alta, baixa, a gente começa a achar defeito em tudo. E aí, eu estava viúva e comecei a estudar sobre lei da atração, que foi o meu boom, assim, da minha vida. Comecei a estudar sobre lei da atração e entendi que a materialização dos meus sonhos ia me levar para outro patamar.
E aí eu coloquei no meu quadro o salário que eu queria ganhar, o que eu queria ter com os meus filhos. Coloquei uma casa, um salário, coisas pessoais sobre afeto dos meus filhos, estar com eles, mesmo sem ter a menor possibilidade disso acontecer se eu fosse ver pelas leis naturais, né? E aí eu comecei a estudar sobre física quântica e a lei da atração. E nesse tempo eu conheci uma pessoa, comecei a namorar. Ele fez um treinamento de marketing, era marketing digital, e ele falou: então, eu tô com um curso aqui, só que eu preciso lançar alguém que seja boa em alguma coisa na internet. Vamos fazer com você? Eu falei: ai, não sei, será? Ele falou: é uma novidade. Aí a gente faz um canal no YouTube. Eu falei: gente, como assim? Canal, gravar vídeo e tal. E aí a gente começou assim. E aí isso foi em 2016 que a gente começou. São quase 10 anos, né? Quase 10 anos na internet. E aí, do começo, a gente começou a pensar sempre nessa diferenciação. Ele falou: todo mundo gosta de você do jeito que você é. Então, pega esse jeito que você é em sala de aula e coloca na internet e aproveita para pôr tudo o que você quiser da sua personalidade, porque é o seu canal. É o seu projeto. Quem quiser vai ver. E aí essa foi a minha trajetória. Hoje a gente tem mais de 15 mil alunos dos treinamentos pagos. Que aí eu tenho os treinamentos pagos, tenho uma empresa, uma equipe para cuidar desses alunos. E o trabalho gratuito, que me fez ser reconhecida pela Microsoft como MVP há 4 anos já. Que é, cara, surreal isso. Microsoft, para quem não sabe, porque às vezes a gente fica no mundinho que todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, a Microsoft, ela dá uma premiação para honrar as pessoas que contribuem com a comunidade de forma gratuita. Então, alguém indica e fala: acho que a Karen está ajudando a comunidade, Microsoft, vai lá fazer uma curadoria. Aí eles me mandam uma mensagem perguntando se eu tenho interesse e eu faço o preenchimento de um formulário mandando tudo que eu fiz no último ano de graça para a comunidade. Por exemplo, eu tenho meu canal de YouTube, tem mais de 255 mil inscritos e na última live da quinta-feira eu fiz uma live 457. Então, são 457 quintas-feiras fazendo aula de graça no YouTube. Todas as quintas-feiras. Fora os eventos gratuitos. Isso não é fácil. Não é fácil. Isso não é uma fácil. Constância que não é fácil. Uhum. E aí, fora o Instagram, fora palestras, fora eventos que a gente faz. Então, aí a Microsoft vai falar: eu concordo, acho que você é importante para a comunidade, vou te reconhecer. Então, isso é o MVP. E tem de todos os assuntos Microsoft no mundo inteiro. Só que de Excel, de Office Apps no Brasil, tem 12 pessoas. Então é uma super honra ser reconhecida por isso. E é um trabalho muito legal, porque eu posso ajudar as pessoas de graça pelo YouTube. Quem quer dar um próximo passo, compra um treinamento. Essa pessoa tem resultado na empresa dela, passa isso para frente. Ela é reconhecida, tipo, é uma onda, assim, né? Então ela é reconhecida, ela passa para frente, aí ela ensina outras pessoas, aí ela fala de mim para os colegas de trabalho. Então, a internet foi uma onda, é um movimento que empodera as pessoas, qualquer pessoa, e especificamente mulheres. No meu Instagram, eu tenho 70% de seguidoras, em relação a todos os seguidores, né? São 70% de mulheres que falam para mim: eu adoro quando você posta dos seus filhos, do seu batom, da sua maquiagem, quando você posta que deu tudo errado, que tá sem maquiagem, antes de dormir toda cagada, mostrando os bastidores. Isso é maravilhoso, poder mostrar uma vida real, poder falar: gente, olha como eu tô bonita de maquiagem. Gente, eu não tô afim de fazer maquiagem hoje, eu tô aqui, vou dar uma aula assim, de ter essa proximidade com as pessoas. Porque na vida real é isso que acontece, né? Tem dia que a gente não tá afim. Simples assim. É a vida real. Ou às vezes não deu tempo. Eu, por exemplo, tô vindo aqui. Eu fiz de tudo pra estar no meu melhor estilo, melhor roupa. Eu penso muito sobre como é que eu vou me arrumar pra algum lugar. E tá linda. Obrigada. Mas na hora que eu tô no meu canal do YouTube, eu tô na minha casa, eu falo: gente, eu tô na minha casa, chamei pra uma festa de graça. Eu tenho o direito de decidir se eu quero fazer essa festa de maquiagem ou sem maquiagem. Com uma roupa colorida, sem roupa colorida, dando risada ou não dando risada. Se você não gostar, sai da festa. Procura outra festa, entendeu? Procura outro amigo pra você fazer. Mas quem chega lá
na minha festa, que é de graça para ajudar as pessoas, praticamente 100% das pessoas, assim, 0,001 eu tenho de problema. Mas a maioria das pessoas respeita muito isso. E admira a coragem que eu tive de fazer isso num mundo tão masculino, né? E é uma inspiração. Tem várias alunas que começaram a trabalhar com isso. Ah, vou abrir um canal. Me inspirei na história, no jeito despojado. Então, é muito maravilhoso poder ganhar dinheiro de um lado, ajudar as pessoas de outro, empoderar com a mensagem e poder continuar sendo eu. E ainda fazer o que gosta. Ah, eu amo, eu amo. Eu amo tanto. Eu tenho aqui uma tatuagem do Excel. E eu fiz outra aqui, ó. Tem aqui outra. Fora essa história do verde e tal. Eu penso, se eu parar agora de trabalhar com planilha, nesse instante, já marcou a minha vida. Já é uma coisa que valeu a pena. Minha filha trabalha comigo. Ela faz a parte de logística, mexe com um monte de coisa, com planilhas. Meu filho já fez o curso. Quantos jovens e adolescentes da minha família já fizeram o curso? Então, é uma coisa que passa do profissional, saca? Para entrar na minha vida pessoal, para ajudar a minha família. Quantas pessoas da minha família eu já consegui ajudar, ensinando alguma coisa que ia levar eles para frente. Eu tenho muito orgulho disso. E tem um ponto também que você atua na parte de modern work, né? Quando a gente fala de Excel, quando você está no ambiente corporativo... Eu vou falar do ambiente corporativo Tá bom. Porque é o que eu vivencio mais. Tá. Você vê claramente a diferenciação do profissional que sabe manusear o Excel e o que não sabe. Com certeza. Você vê claramente porque a análise dos dados de um profissional que sabe mexer no Excel é diferente. O argumento é diferente. Eu tive o prazer de trabalhar com uma pessoa chamada Douglas Cristóvão. O Douglas já esteve aqui, a gente já fez um podcast falando sobre a trajetória dele, foi muito bacana. Mas o que eu aprendi com ele, em se tratando de Excel, é uma enormidade. Então, assim, tiveram outras pessoas também, mas está me vindo agora o Douglas. E, claramente, quem sabe mexer no Excel se diferencia. Diferente, talvez, nessa área que eu atuava, que era produtos, né? Então, o Excel, para a gente, é vida. Tanto que tem outras ferramentas, às vezes, para fazer determinadas coisas que são melhores que o Excel. Mas eu acostumei com o Excel. E aí, eu acho o Excel... eu acho que Excel é vida. Então, isso que você está falando, eu sou testemunha do que você está falando. O Excel muda vidas. Muda vidas. E tem muita gente que vem em busca... Eu sou muito contra rótulos, de qualquer coisa. Então, vem alguém e fala assim, é aquela baixinha. Eu falo, qual que é o nome dela? Qual é o nome dela? Ela não é uma pessoa baixinha, ela tem um nome acima de qualquer coisa. E esses rótulos atrapalham o meu trabalho. Por exemplo, Karen, você tem um curso de... Eu preciso ter um Excel avançado. O que é um Excel avançado? Eu não sei. Para você é uma coisa, para mim é outra. Dentro da Microsoft não existe isso. A Microsoft não sabe dizer o que é um Excel básico e um Excel avançado. Porque cada cliente Microsoft vai julgar, vai analisar o que para ele é avançado. Então, eu não quero formar pessoas em Excel avançado. Eu criei uma frase que tem funcionado desde 2016 e é um orgulho ouvir das bocas das outras pessoas, que é o efeito uau. Eu quero que a pessoa vá para uma reunião e receba o efeito uau. Eu não quero que ela seja o cara mais inteligente NASA. Não quero. Eu espero que ele aprenda comigo e ele chegue na reunião e ele seja diferenciado para que alguém fale, uau, você que fez isso? Acabou. E isso eu pego porque eles falam. Isso nasceu porque eu comecei a vender os meus primeiros treinamentos, fazer os primeiros vídeos do YouTube e as pessoas falavam, uau. Ou falavam, meu chefe disse uau pra mim. Pronto. É isso que eu quero. Pode ser uma coisa besta. E as pessoas falam, eu fiz uma planilhinha simplesinha, recebi uau. Não aceito diminutivos. Você fez uma planilha melhor do que tinha lá. Você fez uma tabela que ninguém tinha feito. Você fez uma organização de dados. Mas eu não cheguei no seu patamar. Eu tô há mais de 20 anos, eu só faço isso. Se eu não fosse boa, eu tinha algum problema cognitivo. Eu tô fazendo somente isso. O jogador de futebol, ele só treina para ficar bom no futebol. Eu só faço isso. Eu faço dashboard sei lá quantos por semana.
Eu mexo com Excel, eu tenho que estudar todos os dias. É por isso que eu sei de cor as coisas. As pessoas não precisam. Não precisa. É injusto querer comparar alguém que faz também isso com alguém que faz só isso. Então, quando as pessoas chegam para mim, eu falo, você conseguiu o seu efeitual? Ah, ainda não cheguei no seu... Não, pera. Você entrou lá na sala e surpreendeu alguém? Sim, nossa, todo mundo adorou. Acabou. É isso. É sobre um ponto que você revolucionou lá e virou uma referência. Já virou a mina do Excel, o cara do Excel, por causa de uma coisinha que você fez. E aí você... Entende? Isso de ser a referência é tão incrível, né? Porque as pessoas começam a te pedir, como é que é aquela fórmula? Como é que faz aquilo lá mesmo? É um poder, Pergunta cara. pro fulano que ele sabe. Ele manja muito de Excel. É muito gostoso sentir que você tem o poder na sua mão. O empoderamento é disso. É o nerd, você sai de o nerd do Excel. É o nerd do TI. Para uma pessoa que, ele faz umas coisas incríveis. Eu quero que as pessoas virem pessoas incríveis, que revolucionem um departamento, que padronizem uma planilha que vão lembrar dele. Que na hora que ele sair, as pessoas fiquem tristes e desesperadas. Como é que eu vou viver sem aquela pessoa? É isso, você se torna indispensável para o grupo, porque você faz diferença com o seu trabalho, não porque você sabe muito. Porque você pode saber muito e não conseguir aplicar. Você pode saber muito e não querer dividir. Você pode saber muito e não saber como mudar o seu trabalho, o seu ambiente. Então, eu gosto muito de hoje poder abranger mais áreas do que só o Excel. Eu falo muito sobre a carreira em si, como que a pessoa pode se posicionar. Eu tenho uma mentoria. E é uma mentoria para pessoas que querem receber o efeitual com análise de dados. Mas muitas vezes eu faço reunião com um mentorado e não falo nada de Excel. Falo, cara, olha como é que você está apresentando para mim o seu trabalho. Eu não quero comprar. Eu não quero ver sua planilhinha, sua tabelinha. Olha a sua postura para falar sobre o seu trabalho. O seu trabalho está incrível. Só que você está totalmente desvendendo o seu trabalho. A pessoa começa a reunião sem querer e fala assim, então, antes de mais nada, eu queria começar, Karen, mostrando para você que isso aqui não deu para fazer. Isso aqui tem um errinho, mas eu vou arrumar. Eu falo, cara, seu problema não está no Excel. Seu problema está na sua postura. Eu vou chegar aqui com um sapato rasgadinho. Vou chegar e falar, oi, você não sabe, eu vou fazer o podcast com você, mas, cara, meu sapato tá rasgado, tudo bem? Tipo, você nem olhou pro meu sapato. A partir de agora você vai ficar olhando. Entendeu? Tipo, gente, eu tô... Sabe, mulher, começar, eu não lavei o cabelo hoje. Fica quieta. Fica quieta. Ninguém reparou. Saca? Se você não fala, ninguém vê. Ninguém vai reparar. Então, eu fui aprendendo isso e hoje eu consigo ajudar as pessoas. Tipo, tem um erro aqui? Foca no gráfico lindíssimo. Depois você arruma o erro, está no meio da reunião. Estratégias não para você enganar alguém, mas para você dar foco no que tem que ser focado. Eu tenho muitos erros em live. Menina, eu faço muita coisa errada em live. Porque no meio eu quero inventar coisa. Aí eu fico, gente, vamos fazer um negócio aqui que eu nunca fiz? Aí o Stefano, que é meu marido e meu sócio, tem o Stefano e a Jéssica, que são meus braços direitos, um em cada braço. A Jéssica é do Excel, que trabalha comigo. Aí eu falo assim, vamos fazer um negócio? Os dois ficam atrás da câmera assim. Às vezes eu tô fazendo, aí eu falo, não funcionou. Aí eles têm que levantar uma plaquinha assim, faz isso, faz aquilo. Aí eu falo, não, gente, não precisa não. Põe aqui no comentário, como é que você acha que eu resolvo isso? E as pessoas adoram. Elas adoram, porque é uma vida real. Eu falo, eu não venho pronta. Às vezes se alguém faz uma pergunta na live, dá pra fazer isso e isso? Eu falo, vamos tentar? E a gente tenta junto. E acho que essa escorregada que eu me permito dar faz as pessoas entenderem que elas também podem. Que todo mundo vai dar uma escorregada. O ponto eu vou ficar assim, gente, desculpa, eu errei aqui. Imagina essa situação. Gente, tô aqui na live de vocês. Eu já vi isso acontecer com colegas. Só um minutinho. Espera só um pouquinho, gente, que eu já vou resolver. Cara, de novo é a comunicação. É o que você foca, o que a gente foca expande, né? Então, gente, eu tô tentando um negócio aqui, vocês me ajudam? Eu preciso de vocês agora. Coloca aqui no chat. Como é que você acha que a gente podia resolver? Eu vou ler silêncio. Não pode ficar em silêncio. Podcast com silêncio. Uma live em silêncio. Só você fala. Você fica em silêncio. É tipo o Luciano Huck na Globo em silêncio. Imagina, deu uma merda Luciano Huck. Nunca vai acontecer isso. Ele vai continuar.
É o poder da comunicação. Então, caiu, tô com um convidado na live, já aconteceu, caiu. Gente, manda sua pergunta aqui e tal. Então, essa diferenciação de dar uma rebolada e mostrar, eu gosto que as pessoas aprendam para colocar isso numa apresentação Então, de é Excel, mais que sabe? Excel. Com certeza. É muito mais que Excel. É muito mais que Excel. É tipo, a sua roupa. Eu já fiz reunião com mentorado, ela fala, você acha que eu quero ser gestora, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, bom, a reunião que você vai é com diretores. Você vai com o cabelo preso. Você vai se arrumar. Você não vai com essa roupa florida. Você não vai. Eu só consegui chegar onde eu cheguei com o meu jeito de me vestir e tudo, pensando como isso me dá poder. Eu sei o cabelo, que é o poder. O batom, que é poder. Eu faço live de vendas de batom vermelho. Ou com um brinco dourado gigantesco. São detalhes de estratégia que eu estudo muito sobre arquétipo visual, sobre a comunicação não falada, sobre aqui, ó. Eu sou incrível, cara. Nossa, eu sou muito boa. Eu adoro o que eu faço. Tipo, isso aqui é um detalhe corporal. Você está numa reunião, você está se vendendo, o seu corpo vai mostrar. Se você está disposta a mostrar o seu poder, a sua postura, a sua impostação de voz, de novo, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu no bar, eu não sou essa pessoa. Eu não imposto a minha voz que nem eu tô falando aqui. É real, gente. Não faço isso. São situações que a gente tem que mudar. Eu gosto de cantar no karaokê. Não sou essa pessoa, não vou de verde no karaokê. Entende? Eu tenho... uma postura que a gente tem que ter. Aí a pessoa quer ser gerente na empresa, faz planilhas incríveis, não consegue apresentar planilha e não consegue se portar sentado direito numa sala de reunião. Como que ela vai conseguir o próximo passo? Não vai conseguir. Muito interessante isso que você está falando, porque quando eu disse é muito mais do que Excel, você está trazendo uma visão para a pessoa que está, né, assistindo a sua live, está fazendo o seu curso, que é para a vida. E essa transformação é que te faz ser uma pessoa genuína, né? Que tanta gente te segue, tanta gente compra o seu curso e que está pouco preocupado ou nada preocupado se você está de brinco, se você está sem brinco. E isso é libertador, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu gosto de poder escolher se eu quero estar no meu mood verde ou não. Eu criei toda a minha identidade, como eu falei, um arquétipo, mas acho que a palavra que rege para mim, tanto a minha carreira como a minha vida em todos os sentidos, é intencionalidade. Hoje eu estou na intenção de fazer um podcast com você. Eu escolhi, como eu disse, minha roupa, minha maquiagem, o cabelo. E esse estudo vale para homens, vale para mulheres, para jovens, para idosos, vale para qualquer coisa. Você vai no encontro romântico. Pô, você não vai com a camiseta do vereador. Você não vai descabelado. Você quer seduzir, você quer mostrar, né? Fui chamada para ir dar uma entrevista numa televisão adventista. Eu não vou com essa roupa. Entende? Eu não quero constranger ninguém. Então, é uma questão de postura de acordo com o que você quer comunicar. No bar das minhas amigas, eu quero, dane-se, eu quero curtir, eu não estou preocupada se eu vou comunicar alguma coisa. Mas, no fundo, até nesse momento eu estou comunicando. Sabe? Tipo, tenho um modelo de... Eu não sei se é uma moda minha particular, mas eu gosto de não estar combinandinho. Eu gosto de meio rock and roll. Ou tem um dia que eu gosto de meio colorido de oncinha. Tipo, eu não gosto de ser padrão. Então, se eu vou sair com crianças, se eu sei que é um jantar de criança, eu escolho a roupa que eu vou ficar mais à vontade com as crianças que elas vão achar legal. Eu penso até nisso. Tipo, é um evento com os meus filhos, com os adolescentes. Eu não vou vestida para um evento de gala. Saca? Eu acho que isso atrai as pessoas ou repele as pessoas. Meu filho fez 23 agora e fez um churrasco. Eu pensei a roupa que eu ia pro churrasco para não ser a mãezona, tiazona do rolê. Como é que eu vou me sentir à vontade, me sentir mais jovem com essas pessoas? Só que é uma intencionalidade que as pessoas acham que é só na hora de fazer uma reunião. Mas é em tudo. No seu trabalho. Como é que você se porta no seu trabalho? Né? Como é que você se porta com os seus colegas?
Independente do padrão que você tem na sua empresa, você é a sua marca. Vão lembrar de você. Ah, como é que a Rô fala? Ah, ela é fofa. Ah, ela não é fofa. Ela é... Gosta... Eu vou dar um presente pra ela. Como ela é? Como que ela se porta? Como é que eu sei do que ela gosta? Pelo que ela mostra. Aí tem gente que é duas caras, né? Tipo, é uma pessoa no trabalho, você encontra no bar, você fala, eu nunca imaginei que você era assim. Tipo, não, pra quê? Pra que você gasta toda essa energia sendo duas pessoas? Né? Eu falei sobre roupa, é uma questão de trabalho, né? De pensar nessa intencionalidade, mas isso não muda a minha personalidade. Olha, isso que você está comentando, eu acho que assim, é lição para a vida, para todo mundo que está aqui, né? Porque é disruptivo, né? A gente está falando de uma mulher especialista em Excel, né? Especialista em M365, né? E que ela chegou lá, gente. Então é possível. A gente não precisa ficar, né, dentro do quadradinho para se encaixar nos quebra-cabeça que aparecem na vida para a gente. Então, assim, valeu demais. Para mim, eu já estava suficiente essa conversa. Porém, já que você está aqui, eu quero explorar muito a sua pessoa. Bora! Queria falar um pouquinho sobre tecnologia com você, né? Nossa audiência aqui é uma audiência que gosta de tecnologia e eu queria entender como é que você está vendo, né, o Excel especificamente, próximos passos com inteligência artificial. A inteligência artificial me assustou um pouco e eu gosto muito de falar sobre vulnerabilidades. Eu, como especialista, me senti vulnerável e falei, cara, será que meu negócio acabou? Será que agora o Excel não vai mais ser útil ou tão útil? Porque nunca vai morrer. Fato que o Excel nunca vai morrer, todo mundo sempre vai usar planilhas. Mas será que o que eu ensino vai ficar obsoleto? E aí eu comecei eu junto com a minha equipe, porque eu não sou nada sozinha, então as pessoas me ajudam muito a trazer esse tipo de discussão. E eu comecei a estudar mais e perguntar para a própria inteligência artificial o que ela consegue fazer e o que ela não consegue fazer. Então eu fiz vários testes, eu sou especialista em Excel e eu nichei para dashboards em Excel. Então, eu crio dashboards, ensino as pessoas a criarem dashboards para a gente poder tomar decisões mais rápidas. E como eu não sou programadora, eu não sei fazer programação e eu descobri como criar dashboards usando os botões do Excel, sem precisar ser um programador, eu bato muito nessa tecla e chamo, eu te ensino a fazer dashboards para tomada de decisão, sem precisar usar programação. E eu comecei a fazer os testes. Ah, eu faço isso aqui sozinha. Vou pedir para o chat. Eu uso o chat GPT. Uso menos o Copilot, porque o Copilot é uma inteligência especializada dentro do pacote Office, né? Mas eu uso muito para questões gerais do meu trabalho, para arrumar os vídeos, enfim, para muitas coisas. Então, eu prefiro o GPT e eu gosto de dizer que o melhor inteligência artificial é aquela que você paga. Não é? Porque ela não vai ter limite. Então, se você quiser pagar todas, aí você vai ter que escolher qual que é. Mas, normalmente, pegando o meu público, o GPT é o que vence. E agora, quem tem a assinatura da Microsoft 365, chegou o Copilot para ajudar. Então, eu faço esses testes de fazer e pedir para IA. Fazer e pedir para IA. E eu tenho trazido isso. Hoje eu estou tranquila de entender que é para ajudar e que sempre vai ter a parte que a IA não consegue fazer. Que é como se fosse um artesanato. O meu trabalho é como se fosse um artesanato. Então, se eu fosse criar uma planilha de controle aqui para o podcast, ou se eu fosse fazer um dashboard que analisasse quantas pessoas vieram, se vieram mais homens ou mulheres, se vem mais durante a semana, à noite, se é mais de tecnologia, se é mais de multinacional ou de empresa independente, enfim. Eu ia usar toda a identidade de vocês. Eu ia pegar, eu sou muito maluca de olhar e tudo vai virar Excel. Então, tipo, de olhar aqui esse ícone do microfone, que isso vai virar um gráfico que vai crescendo de acordo com o número. A IA não consegue pensar de um modo artístico. A IA é um robô e pode ajudar a gente com muitas coisas, mas dentro do mundo do Excel, eu tenho uma escola, a Escola Carinha Bessia, e eu chamei professores, eu não tive a audácia de começar a dar aula de Power BI por enquanto. Então eu falei, cara, eu vou chamar gente boa. Pra que eu vou querer ser boa em tudo?
Não, eu sou boa em Excel, vou chamar outras pessoas. E falando sobre o meu conhecimento, então não posso falar de Power BI sobre isso, mas tudo que eu faço, eu vou lá no GPT e pergunto para validar o meu conhecimento. Tipo, será que tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Uma maneira mais rápida, uma função nova? E por enquanto, o GPT ainda erra muito nos conceitos mais profundos de Excel e de Power Query, que é um suplemento do Excel, que é mais complexo, por não ter material. O GPT vai fazer pesquisa na internet. Entendeu? E não tem material para isso. Então, ele ainda confunde muito o nome das funções, a sintaxe das funções, tipo, é vírgula e ponto e vírgula. E aí ele faz o que a gente estava conversando antes aqui em off, que é um... Nossa, você está certa. Você está absolutamente Exato. certa. Entendeu? Aí eu falo, para de falar que eu tô certa, eu quero que você arrume isso. E ele ainda não tem uma base detalhada disso. Então, ele mistura muitos idiomas. O maior erro é misturar os idiomas ou criar funções que não existem. Aí eu vou lá e testo. Assim que eu comecei a mexer com a IA, eu falei, cara, eu tenho uma aula para dar amanhã, eu já fiz todo o meu roteiro, mas eu vou pedir para ele me dar 10 dicas das últimas novidades que a Microsoft lançou sobre esse tema, que era Power Query. Vamos ver. Ele me trouxe 10 em segundos. Falei, cara, que delícia! Mas pensei, antes de fazer o PowerPoint com isso, eu vou testar. E eram 10 mentiras. Eram 10 mentiras. E aí eu comecei, esse botão não existe. Esse recurso não funciona. Ele falava, você está absolutamente certa. Você está certa. Acertou de novo. Tipo, ele vai pegando o que ele acha na internet e monta uma resposta para não falar não sei. Então, por enquanto, a questão da lógica é o que me deixava mais pensativa. Então, essa lógica ainda não está perfeita, pelo menos para trabalhar com Excel e com Power Query. Ele promete muita coisa. Eu fiz agora um controle. Cara, que dor de cabeça. Um controle de cartão de crédito no Excel. E qual é a parte mais legal desse controle? Você lança uma compra. Você coloca lá 1/9. Você fez em 9 pagamentos, certo? A planilha já vai provisionar nos próximos 9. Você não vai ter que copiar e colar 9 vezes. É uma inteligência. Que, cara, foi muito difícil de fazer. Com as funções do 365 me salvaram para fazer isso. Mas antes de começar, eu comecei no chat. E eu perguntei, eu fiz uma lista. Não pode faltar isso. Chamei a Jéssica, que é o meu braço de Excel. Eu falei, Jéssica, o que você acha que não pode faltar nessa planilha? Isso. Já tinha uma live disso, peguei os comentários de todo mundo e compilei. Falei, bom, então a gente tem muitas cabeças pensantes. Chat, o que você acha que podia ter nessa planilha? E ele me deu várias ideias. E aí eu comecei. Ele falava no final, quer que eu faça? Que enganação. E toda vez eu falo, quero, claro que eu quero. Quer que eu monte uma planilha? Monte. Aí é só a planilha com número. Não coloca fórmula. Então, nisso, o Copilot me ajudaria muito melhor, né? Muito mais fácil para trazer, mas ele não faz a parte artística, né? Ele vai montar gráficos. Então, eu acredito que a gente tem que sempre procurar até onde a IA vai ajudar e até onde ela nunca não vai ajudar. Entende? Ela sempre vai trazer ideias. Ela sempre vai trazer pontos de vista diferentes. E eu estou, inclusive, colocando em todos os cursos. Eu acabei de gravar um curso de Google Sheets. Cara, o Google Sheets tem quase as mesmas funcionalidades que o Excel, né? Mas ele tem particularidades. Então, eu tive que fazer um curso só disso. A IA me ajudou horrores a resolver problemas que eu não sabia como resolver. Então, se eu não tivesse a IA, eu ia perder horas estudando coisas novas. Porque antes de fazer o exercício, eu vou fazer o exercício, testo, aí parava de funcionar. Eu falava, meu Deus, tudo bem. A IA confirmava. O Google Sheets, às vezes, não funciona matematicamente. Eu falava, eu sei. A gente trocava essa ideia. Tem uns probleminhas extra aí. Não levem para o coração. Não, levem para o coração, mas eu entendi que eu precisava usar a IA para me ajudar nisso e sempre que ela me dava uma resposta, eu vou testar, porque eu não consigo confiar cegamente numa IA, mesmo o Excel sendo uma lógica, planilha sendo uma lógica. Então, eu não tenho nada para reclamar da IA se eu colocar isso na minha cabeça. Não faz sozinho. Não adianta eu jogar para ela fazer sozinha. Ela vai me ajudar. Tipo, coisas que eu não conseguiria fazer.
Quando a gente baixa uma planilha de cartão de crédito do banco, tem muitos bancos que mandam um PDF. Você reparou disso? Reparou nisso? Tem uns que mandam planilha de Excel, tem uns que só tem PDF. O que você vai fazer para mandar isso para Excel? Põe no chat. Você pega essa fatura, copia e fala, transforma isso num formato de tabela. Você não vai precisar ficar digitando. Quantas vezes eu precisei ficar digitando tudo de novo? Porque vinha como imagem. Hoje você manda uma imagem e virar uma tabela. Então, a inteligência... Melhorou. Nossa, melhorou muito, muito. E importante é que ainda tem oportunidade de melhoria, né? Continua, né? Ainda Com não certeza. Mas o bom é exatamente isso, né? Eu acho que a beleza da tecnologia é que ela proporciona isso pra gente. Né? Melhorou? Melhorou muito. Tem mais para melhorar? Muito. Cara, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Eu acho que nasceu da minha cabeça, né? Mas o mundo é muito grande para poder achar que só eu falo isso. Mas não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Não existe. Não existe. Eu não acredito no, se melhorar, estraga. Não, se melhorar, melhora. Não tem nada tão bom. A IA, daqui 6 meses, vai aprender mais sobre Excel. E vai ajudar a gente mais ainda. Um trabalho que eu fiz hoje, essa do cartão de crédito, é 2.0. Há 3 anos atrás, eu fiz uma planilha de cartão de crédito e não usava as funções do 365. Agora, já está tudo pronto para todo mundo usar. Já está disponível. Então, eu tive que fazer uma 2.0 pensando em melhoria. E, obviamente, eu terminei e falei, podia ter isso. Vai ficar para uma terceira. Não acaba nunca. Nossa, eu comecei a pensar que antes de começar a planilha, a pessoa podia escolher o avatar dela. Porque eu coloquei na planilha um dinheirinho e um bonequinho de dinheiro, que ele fica verde ou vermelho se você gastou muito ou pouco, de acordo com a meta que você estabeleceu de gasto do seu cartão de crédito. Mas e se a pessoa pudesse escolher o dinheirinho ou do seu time de futebol? Tipo, a pessoa entra e fala, eu sou corintiano. Aí vem o bonequinho do Corinthians na planilha. Ou se ela pudesse escolher entre isso e mais desenhinhos. Ou se ela pudesse escolher colocar mais um cartão de crédito, que eu coloquei com 5. Não existe fim. Não existe. Então, eu sempre vou estar aberta para... Cara, eu fiz isso até aqui. Hoje, com o que eu consegui, o meu fator limitante é o tempo. É só o tempo. A pergunta é, dá para fazer? A resposta é, quanto tempo você precisa que eu desenvolva isso? Quanto tempo você tem disponível? Ontem eu fiz essa live de entrega desse cartão de crédito. Eu tinha um prazo, mas se não... Sempre vai ter como melhorar. Sempre. E a IA sempre vai estar para ajudar. O ponto é a gente testar, né? Não acreditar cegamente. Que quase que eu faço uma aula com 10 pontos que não existem no Excel. Criatividade. Né? Meu Deus. Karen, queria pedir para você olhar para essa câmera aqui e deixar para as pessoas que estão assistindo a gente uma mensagem, um pensamento, o que você quiser falar. A câmera é sua. Me preparei, hein? Mas vamos lá. A mensagem que eu mais gosto de deixar para as pessoas é que a gente fica muito preocupado com o que vão falar da gente nas situações. O que vão falar se eu mostrar o meu trabalho desse jeito. O que vão falar se eu souber fazer isso e o meu chefe souber menos que eu. O que vão pensar, o que vão falar. E eu vivo com base num pensamento que a gente não tem controle do que vão falar da gente. Falaram muita coisa de mim, a minha vida inteira. E tinha uma época que eu ficava preocupada com isso. Mas quando eu deixei de me preocupar com o que as pessoas vão falar de mim e foquei no que eu posso controlar, o que eu vou fazer de diferente no meu ambiente para poder transformar aquele ambiente num ambiente mais agradável para que eu possa usufruir isso depois, foi uma mudança tanto no meu profissional quanto no meu vida pessoal, porque eu acredito que a gente não tem essa separação de verdade, a gente é a mesma pessoa em todos os lugares. E eu deixo esse pensamento. Se você está pensando muito sobre o que vão achar, o que vão falar, você está gastando energia no lugar errado. Mais fácil você colocar, o mais importante é você colocar energia no que você pode controlar, que é a sua atitude para mudar o seu meio. Que foi o que eu fiz e deu muito certo. Karen, como é o seu momento pausa na programação? A hora que você não está trabalhando e gosta de descansar, relaxar, se cansar mais? Quando você não está trabalhando, você gosta de fazer o quê? Quando eu não estou trabalhando, eu gosto de abrir meu Spotify, pegar músicas em inglês para aprender a letra, treinar para ir pro karaokê depois e saber cantar. E as pessoas falam, nossa, você sabe direitinho. Eu falo, lógico que eu treinei, né, gente? Eu treino. Vocês não treinam?
Eu treino. É isso Não, que eu no gosto caso, de fazer. você ensaia. Eu ensaio. Não, pra mim é um ensaio. Nossa, eu fico, nossa, essa música é tão legal. Primeiro eu tenho que ver se dá na minha voz, porque eu tenho uma voz mais grave, eu sou contralto. Então eu tenho que saber se vai caber na minha voz e depois se eu consigo cantar sem pagar mico no karaokê, que pra mim é uma coisa muito séria. Não canto com bêbados, não deixo ninguém subir no palco pra cantar comigo e eu canto músicas que eu treinei em casa. Então eu faço isso na minha pausa, na programação. Espetáculo. Se você for para as redes sociais da Karen, você vai encontrar a Karen cantando. Eu vou, vai, com certeza. E se a pessoa quiser se conectar com você, como é que ela faz? Em todas as redes eu tô como Karen Abessia. Então a gente tem YouTube, Instagram, eu tenho os treinamentos. Agora a gente está com uma frente, já há alguns anos, tem o projeto do espanhol. Então Karen Abessia em espanhol no YouTube e no Instagram. Mas para facilitar é só pesquisar por Karen Abessia que você me acha para te ajudar conforme for dentro do mercado de Excel, análise de dados com a minha escola. Karen, obrigada demais que você veio conversar com a gente. Obrigada, eu adorei. Espero que tenha ajudado alguém. Uma pessoa já vale. Você falou que gostou da conversa, então já estou satisfeita. Acho que é um empoderamento não só de mulheres, mas de pessoas que podem, com pouco, gerar o efeito uau. Eu espero ter deixado essa mensagem. Que efeito uau que ela trouxe pra gente hoje. Obrigada. Karen, obrigada. Eu que agradeço. Meu amigo, minha amiga, muito obrigada pela audiência de hoje. Acompanhe a Karen Abessia nas redes sociais. Olha para o Pausa na Programação. Os nossos patrocinadores têm o site com muita informação para vocês. Olha lá, o iTech, Oakmont Group, Uniker, Estúdios Vida Moderna. Até a próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau.